Gravando. Bom dia, pessoal. Duas partes. A primeira é o relatório final da pesquisa intitulada Epistemologia da Psicologia Analítica, coordenada pela professora Mara Rubi e por mim, né? Registrada na Universidade Federal, na PRPI, que é a pós-graduação de pesquisa, né? Teve início dia 4 de dezembro de 2019, de forma presencial. Tivemos poucos encontros, uns 3 ou 4. Logo veio a pandemia, então nós continuamos com a pesquisa no modelo remoto. Ela se encerrou dia 5/12 de 2022, né? Os participantes externos dessa pesquisa, no início, né, e que permaneceram até o fim, Daniela, Cláudio, Icaraí e Humberto. Esses foram registrados, vários outros ingressaram, né, posteriormente. Internos ao UFG, o Ismael, Edilson, Jéssica, Bárbara, Vinícius e Leandro. Todos aqui, todos envolvidos com o estudo ou de psicologia analítica, da arte-terapia, de filosofia. Os internos, a grande maioria, todos, aliás, alunos da graduação do curso de psicologia da Universidade Federal. Os externos, todos pós-graduados em psicologia analítica. Depois, posteriormente, outras pessoas se ingressaram. Eu não tenho o número exato, talvez o Cláudio tenha, mas a gente passa de 40 pessoas que participam aqui desse estudo, né? A pesquisa foi vinculada ao programa de pós-graduação em psicologia da UFG, PPGP é o símbolo, né? Ô, Cláudio, vê se melhorou a voz. Melhorou um pouco. Acho só. que eu deveria colocar aqui. Então é o foninho. Porque, peraí, por extenso. Melhorou? A linha de pesquisa que foi cadastrada, essa investigação foi bases históricas, teóricas e políticas da psicologia. Também a pesquisa esteve vinculada, porque terminou, ao NEVIDA, né, e ao NEPEF. Né? O NEVIDA todos conhecem, né? O NEPEF é um grupo de estudos de filosofia e educação, todos da Universidade Federal de Goiás. Posteriormente, outras pessoas, então, já tinha dito, se ingressaram de outras instituições aí no Brasil, né? É muito rico para todos nós. Aproveito já para agradecer muitos deles, Fábio, a orientada do Carlos Herbena, esqueci o nome dela, Clara, né? E tantos outros, né? O resultado teórico da pesquisa, a gente começa por aí. A ideia é que em abril, nas férias, eu escreva um texto sobre a hipótese levantada, né? A hipótese investigativa da pesquisa versou sobre a possibilidade de Jung ter elaborado uma nova epistemologia para a psicologia, a da sincronicidade. Essa foi a hipótese. Antes da gente entrar na conclusão, nós fizemos estudos, então, das obras de Jung, todas elas, até a sincronicidade, inclusive a sincronicidade, que era o texto-chave. Né? Essas duas últimas obras, a energia psíquica e a sincronicidade, tem uma diferença entre a pesquisa que nós estávamos fazendo e o grupo de estudo que nós estávamos estudando aqui e continuamos estudando, né? Então, eu estou dizendo para vocês o que eu pesquisei, né? O nosso grupo de estudos aqui nem sempre estudou todas essas obras, e aí eu vou fazer essa separação. Do que eu investiguei de obras de Jung foi até a sincronicidade, desde a primeira das obras completas, né? Pedro, Oi. Pedro, só um minuto. Tem duas pessoas aqui dizendo que estão tentando entrar e não está conseguindo. Por que Vê se tem pedido aí. Aqui é a Pita, Cláudio. Fala para ela tentar.
de novo. Então, tenta de novo, eu estou aqui, porque eu fico lendo o texto, né? Eu fico lendo o texto, eu não fico vendo, mas apita. Talvez não apitou para elas. Agora eu estou com a... eu estou aqui no programa. Pede para entrar que eu... Então, o que eu investiguei nem sempre foi o que nós estudamos aqui, não é? Eu investiguei. Primeiro eu vou falar o que eu investiguei, depois o que nós estudamos aqui. Então, eu peguei desde a primeira obra, das obras completas até a sincronicidade, né? Quase todas eu consegui em alemão, algumas eu não consegui, tentamos até comprar, mas era muito caro, não é? As obras são muito caras para serem importadas. Humberto está pedindo aqui, ó, autorizei. Tem mais alguém, Cláudio? Eu posso ir lá para o texto. A Nívia já entrou, tem mais uma pessoa que vai estar pedindo, mas eu acho que apita aí, dá um sinal, eu acho que vai dar um sinal. Não, eu vou ficar aqui, porque essa parte aqui, antes da conclusão, eu não escrevi, então eu só vou dizer para vocês. Né? Então, a hipótese era essa, se Jung teria, então, edificado uma nova epistemologia, né? O enfoque da investigação era epistemologia da psicologia, então, no título constou a psicologia. Né? E aí eu tive que fazer esse levantamento dessas obras. O grupo nosso foi orientado em função do estudo dessa temática, né? Mas não necessariamente todo mundo leu essas obras, de 1 até a sincronicidade. Né? O ponto central do nosso grupo, de início de estudo, foi a obra Símbolos da Transformação, porque ali o Jung rompe a partir da noção de libido com Freud. Então, nós começamos por aí. O grupo teve um problema de entendimento textual. Nós decidimos estudar uma obra ampla, propostos pelos membros do grupo, embora eu considere que é melhor ler o texto do autor do que comentário, mas ela foi útil, que foi o mapa da alma. Né? Inicialmente, nós começamos com a energia psíquica, porque os Símbolos da Transformação é uma obra extensa para a gente estudar no modelo que a gente escolheu aqui, que é lendo item por item, né? Às vezes até parágrafo por parágrafo. Então, ficaria com uma obra muito extensa, a gente perderia muito tempo. O Jung escreve Símbolos da Transformação, que é a quinta obra, né? E no período de 1912, e depois, com os maus entendimentos, segundo ele, que teve em relação à obra, ele escreveu a energia psíquica para se redimir desses mal entendimentos, ou para explicar para as pessoas o que ele realmente queria com a obra Símbolos da Transformação, que seria uma crítica à noção de libido reduzida a uma epistemologia causal mecanicista freudiana, e Jung propõe que, tanto em Símbolos da Transformação quanto energia psíquica, que libido fosse considerada uma energia, né? E não uma força, e uma energia psíquica. Né? Daí ele sentiu a necessidade de ter um paradigma científico que fundamentasse, que desse condições dele fazer essa elaboração teórica, porque, no fundo, desde a primeira obra de Jung, ele já estava sendo impactado com trabalhos científicos. Ele que sempre se defendeu sempre se colocou como um cientista experimental. Né? Então, ele escreve a energia psíquica para explicar Símbolos da Transformação, cujo tema é a libido não pode ser reduzida a uma causa única e exclusiva, chamada sexualidade, né? Mas libido é energia psíquica. Né? Pronto. Para isso, ele necessitou de um paradigma científico que ele fundamenta, para fundamentar a sua teoria, que foi a física quântica. E, nesse sentido, que houve a necessidade da gente estudar as epistemologias do mundo ocidental e ver se realmente Jung propunha uma nova epistemologia a casualidade, né? Lá na obra Sincronicidade.
Então, houve a necessidade da pesquisa de fundamentar, desde a primeira teoria, a aristotélica, causal, depois, qual a alteração que ocorre em Kant e Newton, né, de uma epistemologia causal aristotélica para uma epistemologia causal mecanicista, que se inaugura com René Descartes e Thomas Hobbes, com uma diferença enorme, porque em Descartes há uma definição do corpo-máquinas. Né? No fundo, Jung sempre se colocou também como um antropólogo, né, gente? A questão dele é o homem. Né? Para Descartes, o homem é constituído de corpo e alma, e o corpo é uma máquina. Então, ele fundamenta que até o pensamento ele aparece, porque quando a gente se alimenta, começa a digestão, né? Esse calor desse movimento da digestão vai ao coração e vai ao pulmão. Quando chega no pulmão, com a respiração, ele é resfriado. Né? Esse resfriar gera o espírito, em um dos conceitos de espírito que existe em Descartes. Né? Esse espírito, esse sopro, né, é que possibilita o pensamento. Então, ele compreende que o homem ele é constituído de uma alma que lá na segunda meditação, no quarto é o corpo, no sexto parágrafo da segunda meditação, Descartes diz que o corpo é extenso, 2 corpos não ocupam mesmo lugar no espaço, o corpo sente e se locomove não por si mesmo, mas por uma força alheia, que lhe imprime o sinal e lhe permite o movimento. Ou seja, essa força alheia é um conceito de alma em Descartes, que também são vários conceitos, alma como razão, alma como ideia clara e distinta, alma como essência, essa essência que Deus, ele, da Rosa Cruz, então teria colocado em nós. Então, o homem tem um corpo-máquina funcionado, permitido por um movimento que é externo, né? Que no caso da teologia seria Deus, e no caso da filosofia seria uma verdade metafísica. Daí, o Descartes fundamenta uma questão, fundamenta uma teoria muito importante para o mundo moderno. O homem é estritamente pensamento. No caso da psicologia, o ego aí é res cogitans, é uma coisa, o sentido de coisa em Descartes coisa era ser, coisa e ser só se separam no século XIX, teoricamente falando, né? Então, nós somos estritamente pensamento. Aí nasce não a psicologia científica, mas a necessidade de se estudar como se processa esse conhecimento humano, né? E como ele se processa na razão. Lembra que Descartes, diferente do conceito de logos da antiguidade clássica e ratio no período medieval, ele propõe o conceito de raison, razão, né? Não como uma caixa com essências ali dentro colocada por um primeiro. Esse primeiro seria, na Idade Clássica, tanto o demiurgo de Platão, quanto o primeiro movente de Aristóteles, e no mundo medieval, por Deus. Não, né? O Deus de Descartes teria colocado em nós essa razão, e aí começa a aparecer o iluminismo para que ela pudesse possibilitar ao homem dar sentido às coisas e traçar as finalidades que ele pretendesse alcançar, né? Então, esse é o conceito de razão, primeiro parágrafo da primeira parte do Discurso do Método, uma obra escrita em 33, publicada em 37, por conta da Inquisição, e aí estabelece um conceito de razão moderno, não é só para Descartes. Esse conceito de um homem livre que pode dar sentido às coisas do século XVII e traçar as finalidades que ele pretende alcançar, ele vai estar presente também no empirismo, tanto Bacon, né, do Bacon, que é da época de Descartes, quanto depois Hume e também Kant. Então, é um conceito muito importante. Só que o Kant faz uma alteração da raison para Vernunft, da razão cartesiana para a razão kantiana. Mas isso é outro assunto, daqui a pouco a gente fala. Então, a primeira epistemologia, a primeira concepção
epistemológica que nós temos no mundo ocidental é a aristotélica, né? Uma causa que gera todas as coisas, e essa causa que gerou todas as coisas permanece em todas as coisas, né? Só que uma causa não pode permanecer em todas as coisas infinitamente, porque senão não dá ordem. Se uma causa gera um efeito, esse efeito gera outra causa, e assim sucessivamente, nós vamos ad infinito, então não teríamos ordem, então não teríamos ciência. Se a gente pensar ao contrário, que um efeito veio de uma causa, e essa causa veio de um efeito, e esse efeito veio de outra causa, ad regresso, nós também teríamos ad regresso, e não teríamos uma ordem. Então, o Descartes fundamenta o primeiro, último princípio. O último efeito coincide com a primeira causa, como fosse uma máquina de lavar roupa. Ela está lá dormindo, você acorda, põe a roupa, aperta o botão, ela faz todo o trabalho, dorme de novo. Então, o último efeito coincidiu com a primeira causa, e aí isso permite a nós, pelo uso da nossa consciência, agora sou eu interpretando, a gente poder fazer ciência, né? Porque há certa regularidade que pode ser, no caso de Aristóteles e Platão, apresentada para nós, e no caso do mundo moderno, ser descrita, representada por nós. Essa é a primeira epistemologia causal. Logo, quando aparece o Descartes, há uma alteração na concepção de homem, na concepção de mundo, na concepção de ciência, porque agora nós não estamos submissos à ordem cósmica nem ao Deus cristão medieval. Se o homem veio de Deus ou não, não importa. O que importa é que, em termos de conhecimento, é a razão que permite ao homem dar sentido às coisas. Agora, a razão é diferente de pensamento, né? A razão é uma faculdade posta em nós por Deus. Veja, é uma faculdade. Ela não é uma caixa com essências, como na Antiguidade Clássica e período cristão medieval. É uma faculdade posta em nós por Deus que se mostra, que se expressa pelo pensamento gerado mecanicamente pelo corpo humano, né? Então, o principal para o homem moderno é que o homem tem que ter consciência e dar conta de fundamentar sua própria consciência. Veja que a psicologia científica ainda não apareceu, mas há um caminho para a interiorização de como processa o conhecimento na mente humana, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra, não, mas é para a gente chegar ao fim dessa... por onde andou a nossa pesquisa, né? Então, a gente necessitava de estudar, depois da teoria causal aristotélica, que a última causa coincide com o primeiro efeito, então que o olhar é para trás, né? A gente precisava ver a reformulação da física newtoniana e da epistemologia do eu kantiana. E aí nós fomos para lá, né? Nesse segundo modelo epistemológico, que foi elaborado por Kant, o Kant faz a seguinte crítica, eu estou estendendo muito, está ficando muito difícil? Não, tá. Essa fundamentação está ruim? Oi, professor, está rico, está lindo. Cheguei mais tarde, estou aqui deliciando, está muito produtivo. Dévica, Marcelo, Fábio, o que vocês estão achando? Quer que eu resumo mais ou está indo bem? Pode falar, é para vocês isso. Lembrando que a prioridade nossa, viu? Só um comentáriozinho a mais. A prioridade nossa é receber bem a metade do grupo, mais da metade, na verdade, 60% do grupo, 70% praticamente, são de novatos. Então, por isso que o Pedro está perguntando aí, principalmente para quem está chegando agora, para se posicionar dessa forma, se está palatável ou o que a gente pode fazer. Tá, né? Mas para mim está maravilhoso, mas porque a gente já está muito mais tempo. Né? Quem está chegando agora é o nosso foco. Nosso foco é quem está chegando agora. Então, essa pergunta, Zé, você ia falando. Zé, está muito complicado. Está ótimo, professor. Deve, está complicado. Fábio, estou conseguindo acompanhar. Eu cheguei agorinha mesmo, então estou começando ainda, né? Não deu para pegar muita coisa. Ô, Fábio, você que dá aula também, me diga aí.
Eu vou por esse caminho, você acha que eu não fico de um explicando? Filósofo e erudito, né? Eu tenho que voltar a ler todo o Descartes de novo para pegar as minuciosidades, né? E toda a obra do... Mas eu só fiquei... aproveitando, já que você deu a palavra, qual é a sua crítica ao conceito de mente? Ah, tá. Então, vamos fazer uma pausa aí, né, gente? Ó, a primeira coisa foi, aparece a primeira teoria do conhecimento, que aqui nós estamos chamando inadequadamente de epistemologia, porque esse conceito é posterior, ele aparece no século XX, né? Mas, então, tá, que é Aristóteles, que a primeira causa coincide com o último efeito da ordem, e aí a gente pode, pela nossa consciência, vou usar esse termo, a gente pode traduzir o mundo em forma de ciência. Essa foi a primeira. Aí tem outros desdobramentos, mas nós partimos para Kant para ver a crítica de Kant e Newton, né? A, entre aspas, física de Aristóteles e a teoria da causalidade de Aristóteles, que nós vamos falar daqui a pouco. Aí eu parei para perguntar, vou por esse rumo ou a filosofia está bananando vocês, né? Aí o Fábio fez uma pergunta muito importante, o Fábio, aí vai o preconceito meu. Eu não gosto muito dessa palavra mente, mas isso é preconceito meu, Fábio, mas é uma palavra que pode ser usada, né? Na Idade Média, né, que vem para a nossa cultura também, é muito usada, né, mens, né? Mas pelo latim. O que eu não gosto, Fábio, é o contexto no qual, a partir do século XIX, ela é pensada, e principalmente no século XX, a gente pensando nesses autores do século XVII para cá, para mim transparece que a psicologia queria se encontrar em um espaço respeitável cientificamente, né? E se eu disser alma, se eu disser razão, fica uma terminologia muito vaga e ampla. Então, seria mais adequado à ciência estabelecida via Kant, via empirismo, via o positivismo no século XIX, utilizar, eu estudo a mente humana, fica parecendo um objeto possível de ser descrito, né? Então, é nesse sentido que eu não gosto de usar mente, mas é preconceito meu, Fábio. Que eu também não gosto, eu prefiro, em que pese ter um interesse naquela filosofia da mente, daquele filósofo de São Carlos, como é o nome dele? Ainda tem mas esse negócio. Consciência. Ainda tem essa coisa mesmo. Isso cresceu muito há muitos anos no Brasil, desde os anos, final dos anos 80, né? Isso cresceu, foi São Carlos mesmo, né? Na filosofia da mente. Eu não gosto muito disso. Aliás, até numa fala desse aí, estou tentando lembrar o nome, há pouco tempo, numa palestra, sugeriu traduzir fenomenologia do espírito para fenomenologia da mente. Falei, pelo amor de Deus, eu saí da reunião, falei, não, aí não dá não, né? Bom, Fábio, é isso, também não... Eu prefiro usar alma. Ou razão. Quer falar, Fábio? Eu gosto do... Desculpa, estou fugindo já. Eu gosto do conceito de alma, mas acho que ele fica, às vezes, muito, como você falou, igual o Hillman usa, fica muito vago, né? E muito amplo. Eu tenho preferido usar a consciência, não sei porquê, ainda é problemático, mas aí eu uso corpo-consciência. Professor, eu só queria... Tem uma pessoa tentando falar, mas parece que o microfone está desligado. Não, é a Nívia, deu um barulhinho. Fala, Nívia, liga o seu negócio aí. Era outra pessoa que falou, eu só tinha levantado a mão, mas até ela se organizar, bom dia para todo mundo, né? Feliz 2023 para todos. Pedro, o que comporia quando você fala do conceito de você preferiria a razão, o que comporia a razão? Só para eu entender. Pois esse conceito é amplo, Nívia. Ele começa primeiro com a palavra logos, na nossa tradição aqui, né?
Esse é um tema até que eu queria discutir muito com o Fábio, que todos nós aqui, Oriente, Ocidente, mas isso é outra coisa. Aí tem duas versões. O Logos, via sofistas, que significa sentença, linguagem, uma tradução mais ou menos assim, né? Porque para eles não existem essências nem verdade e tal. E Logos pela tradição que nós seguimos, o Abraão, Isaac e Jacó. Nosso é Sócrates, Platão e Aristóteles. E Logos entendido como razão. E razão entendida como esse copo aqui, está vendo o copo? Cheio de essências dentro dele. Essas essências foram colocadas aqui por um primeiro, né? E a razão se encontra em nós. Então, aí, Fábio, eu não uso nesse momento teoria do conhecimento, eu uso só conhecimento, porque para Platão, para a gente conhecer essas essências, é mais importante de conhecer aquilo que se apresenta, que é o fenômeno. Veja que o Jung ele parte de fenômeno, e Kant também, né? Então, para a gente conhecer essas essências que estão dentro de nós não precisamos da vaca ali na frente, porque a essência de vaca está aqui, e até, inclusive, de minerais. Então, a essência de todas as coisas, animais, minerais, vegetais e o homem. Fábio, curiosamente, Platão coloca madeira. Já é um chamamento para nós, ó. Madeira não é um elemento muito entendível. Como é que falo? É muito palatável no mundo ocidental, né? Essa ideia, a razão, um copo com essências lá dentro, isso na gente, conhecer era acordar essas essências. Para Aristóteles, não é esse o caminho. Existe esse mesmo conceito de razão, mas nós temos, que ele chama de alma, né? Também. E o Platão também, muitas vezes, coincide alma com razão. Para Aristóteles, a única diferença é que eu tenho que despertar esse conhecimento a partir do próprio corpo. É do corpo à essência, porque Aristóteles não concebe corpo separado de alma, que é a teoria chamada de sínolo. Esse conceito entra na Idade Média, o que muda que aqui, quem colocou foi Deus as essências. Mas quando vem o Descartes, o que Deus colocou foi a razão em nós, aí é raison, eu vou escrever os nomes aqui. Então seria a terceira definição, né? Deus colocou a razão, mas não a essência de vaca aqui dentro, só a essência de homem, né? E a essência principal que sustenta o homem, né? A ideia clara e distinta de ser o homem é que ele é uma res cogitans, é o pensamento que é a função da razão. Essa razão, a essência de vaca não está aqui, está na vaca aqui. A essência de homem está aqui. E pensando, o homem pode representar a vaca que está fora do homem, né? Esse é o conceito de raison. Depois, quando aparece Kant, que é a terceira virada, Kant diz assim, todo mundo errou porque a gente não conhece o mundo pela razão. A gente conhece o mundo pela sensibilidade, pelo entendimento. Ou seja, você não conhece a vaca pelo pensamento, expressão da razão, né? Por quê? Porque você não pode falar da essência da vaca, porque ninguém sabe. É um conceito que não tem um objeto sensível. É numênico. Daí, para eu falar da vaca, primeiro eu tenho que ter a sensibilidade, que é o primeiro momento, a sensibilidade é a intuição empírica. Você se encontra com a vaca, né? Ela permite que você, pela vaca enquanto existente, permite que você dê um nome a esse objeto pelo fenômeno vaca, não pela essência vaca, né? Aí você chama de urubu, eu chamo de pepino, você é Eva, eu sou Adão, a gente tira um pouquinho, a gente vai chamar esse bicho de vaca. Então, o Kant separa a razão, ela é ligada, você pode pensar Deus, mundo e alma e liberdade, mas você não pode conhecer Deus, mundo e alma e liberdade, porque eles não são objetos sensíveis. Como a psicologia para ele estuda a alma, então a psicologia não pode ser prática, porque ela não pode falar de alma, porque a alma não é objeto sensível. Mas, se você separar a razão de entendimento, aí é o conceito de Vernunft, em Kant, de razão. Aí tem uns meandros.
razão pura, prática, empírica, mas não vou entrar nesse detalhe, não. Né? Veja, se a psicologia estuda a alma, e a alma é um conceito que não... a alma é algo que eu não posso ter um objeto sensível, representacional dela, ela não pode ser prática, que eu não posso dizer. Então, aí ele separa a razão de entendimento, Kant. Pelo entendimento, antes, tendo o primeiro contato com a vaca sensível, que é a sensibilidade, eu posso falar. Vaca é urubu, você é Eva, né? Você diz vaca é urubu, eu sou Adão, vaca é pepino. A gente estabelece Cláudio e Zé, que é Caim e Abel, que vaca, que esse objeto nós não vamos chamar nem de urubu e pepino, mas de vaca. Ou seja, o conhecimento para Kant, aí cabe a palavra, teoria do conhecimento, a expressão, se torna uma coisa lógico-formal. Nós não estamos falando nada de ciência universal sobre essência. Nós estabelecemos que universal para nós, Nívia e Pedro, Adão e Eva e Adão, é o eu pensante. É, na verdade, o espaço e o tempo que está na nossa mente, a partir, ó, a mente aí de novo, a partir da qual a gente pode se referir a um objeto. Então, aí vem Hegel, também usa a palavra Vernunft. Eu vou escrever todas as três aqui, mas aí Hegel entende de outra forma. Então, a palavra razão ela é ampla, depende como você emprega. Razão como essências, postas lá dentro, Platão e Aristóteles e Idade Média. Razão como uma faculdade que permite ao homem representar o mundo, Descartes e mundo moderno, né? Razão separada de entendimento, a razão não conhece nada, só se refere à verdade, pode pensar verdade e essências, mas não dizê-las, Kant, né? Entendimento é que conhece, e depois outra razão, aí Kant, aí vai, sabe? Então, tem muitos conceitos, mas até aí é isso aí. Entendeu, Nívia? Eu entendo quando você fala, e a subjetividade? Como Sim, é que ela... olha só, o que é a subjetividade para Descartes? É o pensamento. Subjetividade vem da palavra sujeito, que é a palavra latina que nós educamos, subjectum, que significa aquele solo, aquilo que nos garante. Aquilo que nos garante para Descartes, se o Zé der um trelelê aqui, né, e entrar em estado de coma, e coma significar que ele não está pensando, todas suposições, então significa que eu poderia, que agora não é mais assim, na época do Fábio, que é o mais velho aqui, segundo sou eu, né, desligar os aparelhos, porque o Zé não é um ser humano, né? Então, o que sustenta? O que é a ideia de subjetividade? Nós da filosofia, Cláudio, nós usamos subjetividade e intersubjetividade inconsciente. Vocês da psicologia usam subjetividade, porque vocês entendem que a intersubjetividade está incluída na subjetividade. Bom, eu falo vocês assim de forma geral, né? Agora, subjetividade, o que garante o homem? Para Descartes é o pensamento, e para Hume, para Bacon, são os sentidos, e para Kant, são os dois, né? Então, essa ideia de subjetividade é o que garante, que é uma pergunta muito importante para o Jung, né? O Jung diz, cuidado, não é só isso, né? Por isso retoma o conceito de alma. Mas era isso, Nívia? Sim, sim. Então, volta. E o Kant? O Kant diz, é muito fácil, Kant. O problema é que nós, Cláudio, todos nós da filosofia, temos que ler as obras mas nós não podemos trazer palavras confusas para as pessoas da área de vocês, porque vocês não estudam a filosofia como nós, o objeto seu é a psicologia. Então, eu sou avesso a essa ideia de o que nós estudamos, Cláudio e eu trazemos da forma como nós interpretamos. A gente pode errar, aí vocês vão lá para consultar, né? Mas a tese é fácil, né? É muito fácil, não precisa entrar em detalhes, o que é razão, isso, aquilo, outro. Para Kant é o seguinte, todo mundo errou, né? Todo mundo, ele é de 1724 a 1804, gente, vocês não esqueçam de me avisar aí, Cláudio, ó, você para de comer esses biscoitos ruins que você faz, parece que é coxinha de jaca, né? E me lembra de colocar os nomes de razão aqui. O Kant nasceu em 1724, morreu em 1804.
O Isaac Newton nasceu em 1642 e morreu em 1727. Então, Kant tinha 3 anos quando ele morreu, não é? O Newton vem daquela tradição, Copérnico, Galileu, Newton, né? Fundamenta a física clássica, né? Baseada na noção de força. Logo depois, na virada, século XIX e XX, nós temos um problema na física, que é a teoria da relatividade e a física quântica, se estabelecendo com Planck e Niels Bohr na virada, e Niels Bohr vai na primeira metade do século XX. Essas pessoas conviviam, o Niels Bohr, o Einstein, né? Conviviam, isso aí Humberto falou 300 vezes para nós aqui, ensinou a gente, né? Conviviam com Jung, né? Então, o problema todo é que o Kant elabora uma filosofia muito filiada à física de Newton, mas o Kant não é um newtoniano. Essa é uma distinção que tem que ser feita. Por quê? O Newton estabelece ação e reação, gravitação universal e inércia, e todos nós estamos relegados a essas 3 leis. Então, se eu jogar um copo para cima, ou o Zé para cima, todos vão cair, né? Há uma causa, tá vendo? O olhar de Newton é para trás, né? O Kant concorda com isso, mas só que o Newton, nesse sentido, não separou o Zé dos outros seres e coisas. E aí o Kant separa. Não. O Zé não é uma abóbora que você joga para cima e cai, não é só isso, né? O Zé também tem a questão da liberdade. Então, aí o Kant é baseado nessa leitura newtoniana causal, sim, como força, mas agora muda. Para o conhecimento é necessário que a gente não estude causa, mas fenômeno. Há um princípio causal? Há. Isso é ontologia, né? Nós queremos fazer teoria do conhecimento. Por que nós, modernos, século XVII e XVIII, queremos fazer teoria do conhecimento? Porque os grandes caras passados não deram conta. E foram grandes. Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, os 4 grandes sistemas, não deram conta de dizer o que o ser era. Então, se isso não é possível, vamos falar como as coisas se mostram, que é o fenômeno. Esse é o problema do mundo moderno. Aí nasce a palavra consciência no sentido moderno. Estar ciente de alguma coisa, poder representá-la. Pronto. Aí o Kant muda todo o cenário, né? Observe, gente, que eu estava dizendo e parei. Ó. Para Descartes, o homem é corpo e alma, e o corpo é uma máquina, mas tem a alma. 1596, 1650. Olha, no mesmo período, Thomas Hobbes, 1588, 1679. Né? Thomas Hobbes diz, não é o corpo máquina. O homem não tem um corpo máquina. O homem é máquina. Porque o homem é corpo e Deus é corpo, né? Olha só, né? Então, veja que nós estamos caminhando para um outro projeto que eu estou escrevendo, que é coisa pessoal mesmo, é a morte do homem, né? Mas aí se estabelece. E aí, como para Hobbes não existem essências, só é possível salvar o conhecimento, né, se a Nívia e eu, Adão e Eva, estabelecermos mentalmente, racionalmente, alguns conceitos válidos por todos, mas não verazes. Não está falando de essência. Válido. Nós validamos que vaca é esse bicho aí, pode ser copo, pepino, urubu, tanto faz. Então, isso aí é uma verdade lógica, não uma verdade veraz, absoluta. Então, para Kant, o conhecimento, ele escreve isso na dissertação de 70. Eu não vou entrar em detalhe, mas tem uma série de obras antes disso aí. Mas a tese é a seguinte, todo mundo errou porque o método está errado. A gente pega valores numênicos de um mundo... Lá ele não usa essa palavra numênico, do mundo metafísico, intelectivo, né? E joga para o mundo sensível. Está errado. Não é assim que é conhecer. Né? Porque o mundo intelectivo, o mundo numênico, não permite conhecimento. A gente não pode testar em laboratório Deus, mundo, alma e liberdade, vamos dizer assim. Então, eu estudo o mundo fenomênico. Então, Kant muda o olhar.
Esse Kant que mudou o olhar é a segunda epistemologia, uma lógica formal. Aí vem Hegel, que na tese de doutorado 1801 diz que o problema dele é que a filosofia se converteu em lógica, está atacando Kant, né? Então aí Hegel faz uma filosofia na qual esse númeno, esse mundo absoluto e da verdade, da essência que nós não teríamos acesso, que o Kant falou, está dentro do próprio fenômeno. Então, quando o fenômeno se mostra, Zé Marcelo se mostra, né? Você gostou, hein, Zé? Você virou fenômeno, né? Quando o fenômeno Zé Marcelo se mostra... Fenômeno aqui, Zé, é aquilo que se apresenta, viu? Não é o Ronaldinho fenômeno, não. Mas para nós o Zé é o fenômeno, né? Quando o Zé se apresenta, é tanto o José, esse José nosso aqui, quanto um absoluto junto, que Hegel define como um indeterminado. E aí a gente constrói a nossa vida numa história. E essa história ela vai se movimentando, né? Então, a consciência, quando eu falo assim, a consciência, eu falo do José Marcelo, na história individual dele, ele vai se confrontar com a história universal, e o Zé vai se reconstruir, ele vai se desfenomenalizando e fenomenalizando, buscando se reconhecer para ser livre, para papai, e vai Hegel, né? Então, Hegel propõe um homem que não é lógico formal, mas existencial, que é o mesmo que Marx propõe, né? Que é o mesmo que Marx propõe nesse sentido de existencial, não é? É o mesmo, por exemplo, o existencial que está na fenomenologia, que está no existencialismo, né? Mas não tem como fugir. O Kant, então, inaugura para nós, então estamos Aristóteles, Kant, Hegel, e aí nasce no século XIX, Hegel de 1770 a 1831, a psicologia científica, alterando a ideia de fenômeno para Kant e convertendo-a em comportamento humano. E aí Foucault define, olha, o que mudou mesmo, que permitiu o nascimento da psicologia, é que não se investiga mais o ser do homem, mas o modo de como o homem se mostra, que é o comportamento humano. Aí pronto, pá. Nesse caminho de epistemologias aparece o Jung. E o Freud tenta fundamentar a libido como sexualidade. Veja que, então, ele está usando uma lógica causal, que ele jogou para trás, não é? E mecanicista, porque agora já tem todo esse viés da mecânica corporal cartesiana, existencial hobbesiana, newtoniana, kantiana, né? Ele sabendo disso ou não, porque epistemologia não significa que a gente tenha que saber, né? É um cenário, é um solo no qual nós estamos, sabendo dele ou não, né? Nós sofremos a desintempéries. Por isso que Foucault vai usar depois o termo arqueologia, mas isso é outro assunto. Aí aparece o Jung. E o Jung aparece concebendo a libido não como uma coisa que deva ser jogada para trás, mas como energia que está na gente. Então, o olhar do Jung joga para frente, né? O Cláudio ontem propôs que a gente fizesse uma elaboração de um estudo clínico, e aí nós vamos ver com quem tem condições de poder fazer isso para a gente. Espera aí, é a Paula. Mas a ideia é essa, por exemplo, um dos elementos fundamentais, eu estou falando de fora, vocês aqui sabem, né, que eu sou da filosofia, são os sonhos. Enquanto para Freud analisa-se um sonho, Jung propõe analisar sonhos. E você deve estar próximo no sentido de acompanhando a pessoa nesses sonhos, né, jogando para frente. Não é o porquê, mas é o para quê disso, né? Então, aí chegou o ponto de, se Jung, na energia psíquica, né, tentou explicar, se redimir dos mal entendimentos que houveram sobre a tese dele, libido como energia psíquica nos símbolos da transformação, né, ele, ao mesmo tempo, essa é uma suposição, precisava, além de um paradigma científico, que é o quântico que ele defende na energia psíquica, né, ele precisava de uma epistemologia própria. Né? Não é se adequar a um paradigma científico, não é só isso. É tentar provar que é possível ter experimentos, né, que fundamentem, porque era um cientista experimental, que fundamente realmente que existem
há casualidades e sincronicidades. É isso que ele faz na obra Sincronicidade. E o fecho da obra aponta para uma temática que nós discutimos no grupo, mas não aprofundamos, de, ao invés de usar 3, ele usa 4. Então, isso aí é um pano para manga, né? Então, para abril, eu prometo tentar iniciar, eu vou acabar esse texto enfocando exatamente esse 3 que virou 4. E talvez pensando que esse 4, na verdade, é 3, né? Bom, então foi esse o caminho. Aí voltamos lá. Qual que é a conclusão? A conclusão da investigação da pesquisa apontou que a hipótese levantada de que Jung teria proposto, após uma epistemologia causal aristotélica, fenomênica kantiana, ontológica hegeliana, uma nova epistemologia para a psicologia chamada a casualidade. Então, após investigar essa hipótese, eu cheguei na conclusão de que Jung não elaborou sozinho uma epistemologia para a psicologia científica assentada na noção de casualidade. No entanto, com a participação de Pauling, aqui tem que agradecer Humberto, nos deu muita aula sobre Pauling, Jung consegue quantificar acontecimentos sincrônicos. Essa fala dura é só como relatório, depois eu tenho que elaborar um texto aqui. Isso vai ser feito em abril, vou passar para vocês, vou sair no nosso livro de junho. Mas agora o nosso grupo vai para energia psíquica e sincronicidade. Então nós queremos ver lá como é que ele consegue, se é que ele consegue, eu acho que sim, quantificar acontecimentos sincrônicos, o que indica a relevância dos mesmos, tanto ao comportamento individual e coletivo, quanto sustentar teórica e clinicamente a possibilidade das intervenções psicológicas no âmbito desses acontecimentos. De forma que, juntamente com Pauling, e não exclusivamente Jung, né, o Jung consegue provar a relevância no âmbito da teoria e da clínica acerca de acontecimentos sincrônicos. Essa foi a conclusão. Jung, epistemologicamente, Jung se ampara na física quântica como paradigma científico, mas sente a necessidade de fundamentação. Ele se ampara na energia psíquica, que é a obra que nós vamos ler agora em 2 semanas, 2 encontros, mas depois ele sente a necessidade da fundamentação, que, pelo que eu li, assim, interpretei, é a sincronicidade mais 2 dias de encontro. Então, esse mês seguinte é crucial para nós, né? Juntamente com a contribuição de outros, principalmente de Pauling, não é só Pauling, eu falo Pauling porque é Pauling que ele agradece, com mais ênfase, né? Lá na sincronicidade, de fundamentação teórica quantificada empiricamente de acontecimentos incomuns no âmbito da psicologia científica e suas implicações no comportamento humano individual e coletivo. Parece que eu estou repetindo. Essa tese se fundamentou teórica e empiricamente na obra Sincronicidade. Vou fechar aqui um caminhão gritando aqui. Mora na roça, é um trem. Essa tese se fundamentou teórica e empiricamente na obra Sincronicidade. Jung critica a tese causal mecanicista freudiana acerca da libido, tudo que eu já disse, né? Na obra Símbolos da Transformação. Depois explica essa obra energia psíquica e redefine libido como energia psíquica. Diferente de Freud, Jung sustenta que libido... isso aí. Pá. A sexualidade não está excluída, mas ela não é exclusiva, né? É uma das energias psíquicas. Em termos do embate com a psicologia social, porque o curso aqui de pós-graduação é social, Jung considera, tá errado aqui, ó, considera relevante e indispensável se ater em arquétipos presentes no comportamento individual e coletivo e defende a importância, mas de forma relativa e parcial, da fundamentação da ciência clássica, a qual trabalha com corpos em movimento. Para Jung, há outros elementos realísticos que impactam no comportamento humano, os quais não podem ser desprezados pela psicologia. Jung define sincronicidade como a aparição simultânea de acontecimentos, de 2 acontecimentos, ligados pela significação, mas sem ligação causal. Né? Está no parágrafo 849 da sincronicidade, né? Em contraste com
Não, sincronismo. Ficou I aqui. Cujo conceito significa apenas a ocorrência simultânea de dois fenômenos sem a ligação significativa. Então, a execução da pesquisa, na verdade, foram 4 anos, Cláudio, porque ela está marcada no ano de 19, mas só teve um mês, né, Cláudio? Então, efetivamente, foram 3 anos. Então, nós estudamos, a pesquisa como um todo, que nós estudamos no grupo, foi o mapa da alma, energia psíquica, símbolos da transformação, agora voltamos de energia psíquica e vamos para a sincronicidade, e, ao mesmo tempo, propor um outro projeto, e aqui já quero convidar Fábio e outras pessoas aí, Daniela, que estão em outras instituições, para a gente fazer isso interinstitucional, mas isso a gente combina depois, né? A atividade da pesquisa, nós tivemos várias atividades, né? Pedro, só um minuto. Então vai. O que você acabou de falar agora, de fazer entre diferentes instituições, aquele projeto de trabalhar também a clínica? Não, é só uma pesquisa, Cláudio, para a gente, se houver interesse, a gente começar agora a trabalhar outro assunto em Jung, né? Talvez o processo de individuação, talvez uma coisa prática, porque o Fábio tem muito esse olhar, né? O trabalho dele é muito relevante, né? Das lutas agarradas. Talvez coisa assim a gente pensar. O que eu acho é que nós temos várias instituições e nós temos que cadastrar essas coisas, tanto para os nossos alunos das instituições, para nós mesmos e para a própria instituição. Então, aqui tem vários professores que a gente poderia fazer um projeto só, né? Porque, na verdade, nós estamos estudando uma coisa, aparentemente tem um eixo, né? Por que eu coloco essa questão, Pedro? Eu coloco essa questão pelo seguinte, porque a pauta de hoje é a sua apresentação do relatório e é a discussão disso que você acabou de falar agora, de quais os caminhos, tanto do grupo quanto da pesquisa. Então, como está na pauta, se daqui a pouco você concordar e quiser, né, a gente já tenta sinalizar quais são essas possibilidades. Tá, eu quero acabar logo, não vou, já estou quase no fim, não, porque também eu tenho que ir, Cláudio. Está dentro da pauta, viu, Pedro? Tá. Se sobrar tempo, eu vou fazer o que está planejado, se sobrar tempo, é introduzir a obra Energia Psíquica. Tá bom, e como eu disse no começo, o meu objetivo, o objetivo nosso, né, é contemplar o novato, né? Ou seja, pessoa que está começando a acostumar agora com epistemologia de Jung, né? Epistemologia é muito desafiador, é um assunto muito desafiador, e quem está acostumando agora precisa dessa força nossa, da gente ir um pouco devagar. Então, se sobrar algum tempo, eu vou introduzir essa obra, fazer a introdução, né? Tá. Tentando facilitar. Tá, Nívia. Semana que vem eu faço isso. Tá, Nívia. Fala, Nívia. Não, é porque você falou da pesquisa e o Jorge tinha me pedido para passar um recado. Ele colocou a clínica social à disposição no nosso grupo de sexta-feira, do grupo do Estudo da Jung, em Jung, para as pessoas que aqui estão e quiserem fazer o atendimento, lá pelo Instituto, lá tem os consultórios, e nós temos todo um projeto que a gente pode acolher as pessoas que quiserem fazer o atendimento na psicologia junguiana. Então, assim, ele propôs que quem quiser vincular o Instituto vai ser muito bem-vindo nesse atendimento da clínica social. É lógico. Até essa pesquisa, e o Grupo Brasil, Jung Brasil também, vamos ver se a gente faz uma pesquisa somando mais pessoas. Mas isso aí, Cláudio, nós temos que fazer em paralelo. Pode colocar hoje aqui a fala das pessoas, mas isso a gente tem que trabalhar com poucas pessoas, só as que estão nas instituições. Porque depois fica muita gente perdendo tempo, a gente já tem prática, a gente vem e apresenta aqui, aí o grupão faz críticas e muda, para ser uma coisa mais organizada da reunião. Eu penso assim, é lógico. E outra coisa, Nívia, quanto que deu na reunião? 150 mil atendimentos esse ano, não foi? Foi. Do Instituto. É coisa absurda, gente. E a meta é 500 mil atendimentos.
é um trabalho estrondoso do Jorge. E a clínica tem que estar aqui também. Hein, Pedro? Vamos lá. Pedro, vamos acabar. Então, só reforçando, para quem está chegando mesmo, né? O que foi, acabou de ser estabelecido agora? Eu trabalho com clínica. Nós temos esse espaço cedido pelo Instituto do Jorge. Você quer começar a se aproximar da forma junguiana de trabalhar com a clínica? Fala com a gente aqui. Pode falar pode ser você, Nívia? Essa referência? Pode, a Nívia mesmo. Sim, pode sim. Tá bom. Gente, então vamos que eu tenho que acabar 10h30, porque eu tenho que ir para Goiânia dar aula ainda, depois do almoço. Né? Então vamos lá. Então, quais foram as atividades que nós desenvolvemos aqui? Primeiro, nós tivemos 3 trabalhos orientados e concluídos e apresentados no Compex, que é o nosso evento aqui da Federal, de iniciação científica. É isso que eu estou citando aqui? Pronto. Esses 3 trabalhos saíram como capítulos de livro no nosso livro publicado ano passado. Todos eles foram realizados por um de graduação, todos foram transformados em capítulos de livro, cito o livro nosso aí e tudo mais. Quanto à graduação e iniciação científica, eu coloco os 3 e o que eles pesquisaram. Né? A Bárbara, o Vinícius e a Jéssica. Não precisa ficar lendo. Né? Na pós-graduação, tivemos 4 dissertações de mestrado ligadas à nossa pesquisa, que eu orientei. 2 defendidas, 2 que estão aí, a da Carolina. Aí, gente, vai envolvendo outros temas. A da Ana Carolina, o interesse não era Jung, era Lacan, e o tema era Hegel, a negação. O Jimmy já era Hegel e Kant como base epistemológica da psicologia científica. Massal já está mexendo com o conceito de negação em Hegel. Esses 2 primeiros defenderam, esses 2 últimos vão defender em abril. E o outro é o Caio, que o interesse dele é epistemológico, mas olhando a gestalterapia. Então, veja que o leque aumentou. Nós também participamos de palestras, conferências, uma série de coisas. Nós planejamos, participamos de outras. Aqui eu cito todas elas que a gente tem que citar. Depois vocês podem dar uma olhada. Aí você põe de novo esse relatório aí, Cláudio, porque o Cláudio já tinha postado antes do dia 5, quando eu mandei para a Federal. Banca de concurso, banca de mestrado, doutorado, essas coisas tudo a gente tem que colocar, gente, porque é obrigação minha, do Fábio, da Mara, da Daniele, quem é professor tem que colocar isso, banca de graduação, né, dentro da instituição, fora, vai, stand de trem aí, produção. O que nós tivemos de produção mesmo foi o nosso livro, mas teve também a apresentação de alguns capítulos de livro pedido por pessoas. Teve um sobre Platão, depois teve outro, esse eu escrevi sozinho, teve outro que eu escrevi, qual que é esse aqui? Interface é sobre arte marcial e tecnologia, sozinho também. Isso aqui não interessa, que é o quarto. Teve esse que saiu agora no livro do Croci da Zanola, né, sobre a Covid. Né? Teve a da aí teve todos os que vocês escreveram. Então, uma série de coisas aqui. Né? Mas principalmente o nosso livro. Né? Que aí eu sugiro, aqui tem outros livros que eu escrevi sozinho, mas eu sugiro que a gente escreva outro livro, nós já estamos organizando isso. Quando eu falo nós, gente, é todo o nosso grupo, mas quem sempre está assim, puxando o carro, é Daniela, Cláudio, Leandro e eu, né? Porque tem que ter umas pessoas para mostrar para vocês, mas é aberto, né? Então, tivemos produção, aqui também está escrito errado. Depois também, opa, apaguei, foi tudo. Espera aí. Depois eu corrijo. Depois da produção, cadê onde nós estamos? Eventos de palestra, não sei o quê. Nós também fizemos, aí a produção nossa, ó o tanto, ó, o que está no livro nosso, o que está separado de artigo completo publicado também, ó, temos pouco artigo. Isso é uma coisa que eu tenho de deficiência, a gente tem que escrever mais artigos. Isso eu coloquei só o meu caso. Se a gente for olhar, o Fábio, eu não sei nem quantos textos eu li dele, né, nesse período aí que ele punha no grupo de arte marcial lá, né,
Isso é para eu provar aqui na Federal, né? O livro nosso é o mais importante. Curso. Tivemos curso sobre Hegel, tivemos curso sobre Hegel de novo. Aí eu coloquei aí tudo que foi no curso. Hegel de novo. Qual que é esse aqui, gente? Sobre psicologia analítica. Esse é curso mais extenso, vocês estão vendo ó, o prazo aqui, né? Não é um curso assim, é de 33 horas, não é uma live, uma coisa dessa, né? Concluído, curso de extensão. Outras coisas que eu participei, que não interessa, né? Lives também foi um momento muito rico para nós, né? Tivemos a do Anderson, foi legal, do Denis sobre Schopenhauer, da Silvia sobre psicologias em comum. Saiu o livro dela agora, vou fazer a orelha, vai ser publicado, do pós-doutorado dela lá em Portugal, professor Paulo, né? O Jorge, que apresentou para nós sobre o curador ferido. E Maria da Conceição, minha sogra, falou sobre Jung, né? O Anderson de novo, ciclo de palestras. Também teve ciclo de palestras por outras instituições, a UEG, que eu participei, o Nevida, uma série de coisas. E aí, no finalzinho, eu faço um resumo dessa produção. Né? E pronto, e coloquei. Então, nós tivemos 2 concluídas, o que é isso? Orientação de pós-graduação, 2 concluídas e 2 em andamento, 2 artigos completos em periódicos, 9 capítulos de livro publicado com selo de editor e 2 livros publicados nesse período. Né? Isso foi o que eu fiz. Né? Então, assim, se somar o que eu fiz com o que vocês fizeram, dá uma produção grande, mas todo mundo tinha que fazer isso. Teve uma época que eu tentei organizar, mas não é muito trabalho, é gente demais. Então, foi isso que nós fizemos. Qual que é o processo agora? Outro projeto de pesquisa a ser elaborado, que aí eu vou conversar pessoalmente não, diretamente com o Fábio, né, ver se a gente faz isso, ou se cada um faz na sua instituição, mas tem que fazer ainda esse mês a apresentação de outro projeto de pesquisa, recadastrar o nosso grupo, que não tem nada a ver com o projeto de pesquisa de forma legal, né, recadastrar ainda esse mês o nosso grupo, mas casar o nosso estudo do grupo, lendo a continuidade das obras, né? Nós vamos, energia psíquica, sincronicidade, depois continuar até todas elas. Né? E é isso. Acabou. Foi isso que nós fizemos nesses 3 anos. Foi só isso. Pode falar. Beleza. Pedro, então, em termos de encaminhamento prático, você depois precisa conversar com o Fábio e com quem mais para definir assim, se tem... Ainda não sei, Cláudio. Tem que ver. Olha, quem dá aula aqui, que eu sei, instituição, eu tenho que olhar um por um. Eu estou falando só isso aí é de cabeça. Catiúcia, Daniela, Catiúcia lembrei agora. Daniela, Fábio, Catiúcia tá bonita, hein? Ó, você deu um tapa no visual, né, Catiúcia? Mas isso é depois, Cláudio. Vamos deixar agora a unha preta, vamos deixar agora aberto para o relatório. Ver se alguém quer falar alguma coisa. Aí você coordena aí, Cláudio. Se alguém quiser falar e levantar a mão, vai aí, moçada. Beleza. Pessoa, agora chegando naquele ponto do grupo que, por exemplo, ontem eu conversei com o Pedro, eu sinto falta da parte... Não, deixa isso para depois, Cláudio. Não, pois é. Vamos fazer isso junto. Aí, como eu disse isso para o Pedro ontem, mas agora é a hora da gente ouvir o grupo para ver o que é que você sente falta. Não. Agora é a hora da gente sintetizar a pesquisa, ver as observações de todos sobre o relatório final, Cláudio. Porque isso aí, Cláudio, eu penso assim, já é o momento posterior, como é que nós vamos agir, não é? Você não pensa assim? Tá ótimo. Seria melhor assim, né? Beleza. Não, mas é uma sugestão, Cláudio. Beleza. Então, está aberto para o grupo, né, para falar o que achou aí do relatório, né, tentar sintetizar. Cláudio, a partir daí, a gente tentar definir os nossos próximos passos. Além, é claro, do que já está definido, que é a energia psíquica e a sincronicidade.
É ótimo isso. Esse ainda continua, né, Cláudio? Para encerrar o nosso estudo, 2 semanas de energia, 2 de sincronicidade, se der tempo. Nós não estamos presos ao tempo. Mas o limite nosso, né, Cláudio, é a sincronicidade para depois continuar as aulas de um. Ô, gente, vocês vão colocando problema, Cláudio, vocês vão discutindo aí, me dá 5 minutos para eu fumar mais um. E aí, o que tiver para eu falar, eu falo. Tá bom. Então é isso. Comentários sobre o relatório. Depois desses comentários, a gente tentar localizar quais são as possibilidades, tanto de pesquisa quanto de estudo nosso. Né? Como eu disse para vocês, ontem eu citei para o Pedro, apesar de que o nosso grupo ele é de epistemologia, isso não tem como mudar, mas, em paralelo, a gente tentar fazer as atividades que contemplem a dimensão clínica. A dimensão da clínica. Diga, Nívia. Eu vou tentar falar com a câmera ligada para ver se não trava. Assim, do relatório eu gostei bastante, eu achei que foi bem rico e né, dá margem para a gente pensar muita coisa. E trazer isso para o Jung também me ajudou a compreender alguns conceitos dele, que antes eu tinha uma ideia mais nessa parte da psicologia mesmo, e que às vezes me deixava confusa. Então, para mim foi bastante enriquecedor. Mas eu queria uma orientação sua, Cláudio, porque, assim, às vezes eu me sinto muito perdida, né? Quando eu entrei, o grupo já tinha uma dinâmica, e aí, às vezes, eu fico com medo de ser intrometida, às vezes eu fico com medo de estar passando na frente. Aí, quando o Pedro fala, né, nós... Aí eu não sei até onde ir. Então, assim, eu não sei quando é que eu posso falar, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu dou conta de fazer. Aí, já que está entrando gente nova, se você quiser também, eu acho que me facilitaria. Maravilhosa questão, Nívia. Sobre isso, eu vou te dizer para você o seguinte. Às vezes, como eu sou muito ativo, né? E às vezes o Leandro, a Daniela, e a Caraí e outras pessoas, principalmente eu, né? Então, parece que... Eu sei que isso inibe a espontaneidade de muita gente. Fala, não, e o que é que eu posso falar, o que é que eu não posso? Mas tem uma característica que é de grupo, em geral, apesar dessa inibição, né? A gente compreende essa inibição, mas uma característica, o que caracteriza o grupo é você poder falar a qualquer momento sobre qualquer coisa. Eu estou com uma ideia assim, igual agora com o Pedro. Eu falei uma coisa, ele falou, não é isso não, Cláudio, é tal coisa. Aí eu falei outra, ele falou, Cláudio, não é isso não, é tal coisa. Então, assim, esse tipo de liberdade, graças a essa espontaneidade, é que o Cláudio abre a boca, porque ele sabe que se não for, alguém vai pegar e falar, não, Cláudio, não é nada disso não, né? Então, é importante a gente ter essa liberdade. Cara, está passando uma coisa aqui na minha cabeça. Eu não sei se é uma ideia que serve para o grupo. Vou falar para vocês. Estou pensando, tá. E, de repente, é justamente o que estava precisando. Você entende, Nívia? Ou seja, o que eu quero dizer para você e para quem está chegando é que é liberdade absolutamente total. Cláudio, os últimos 3 encontros... Você manipulou a fala de uma maneira extremamente centralizadora. Verdade. Por quê? Porque é um assunto terrível, uma dificuldade enorme, e eu estava tentando fazer levantamento de outros conceitos e articulando com outras questões para tentar receber quem estava chegando no grupo, para tentar auxiliar o grupo. Mas, ainda assim, quem assistiu o vídeo vai perceber que em vários momentos eu falo, gente, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Né? Então, ou seja, até mesmo quando tem uma postura inibidora, a minha postura de apresentação, como ela é muito centralizadora, ela inibe a espontaneidade das pessoas falarem toda hora. Né? Mas, mesmo assim, quem quis falar, falou, entrou no conteúdo, e quando ninguém falava, eu mesmo dava essa liberdade, e tentei manter um eixo. Por fim, a resposta à pergunta que você colocou, Nívia, liberdade total.
total para todo mundo, a qualquer momento, posicionar alguma ideia, né, ou algum sentimento, ou qualquer tipo de comunicação, a qualquer momento, tá? Ah, Cláudio, mas eu quero propor um projeto específico, eu prefiro falar à parte, porque a gente já vai organizar, estruturar, e pode falar diretamente comigo, ou com o Pedro, ou com quem você quiser, e formar uma dupla. Por exemplo, eu e a Dévica, a gente sentou nós duas juntos e elaboramos essa posição aqui. Então, para nós, a gente já trabalha em cima disso. A tendência nossa é acolher tudo, porque o que interessa para nós é que o grupo realmente aproveite essa oportunidade. Obviamente, a gente não vai sair da orientação principal nossa, que é epistemológica, mas dentro desse eixo, quase tudo é possível. Diga, Pedro. Eu lembrei aqui, é muito para você ficar me lembrando dessas coisas, lembrei aqui, eu vou pôr aqui, de escrever razão aqui para todo mundo, né? É isso aí, Nívia, ó. Viu? Cláudio, eu não estou lendo essas mensagens aí. Deixa eu falar um negócio, gente, ó. Nós fomos sempre tendo coordenador. Ultimamente está assim, o Cláudio é uma espécie de coordenador geral, mas isso não é bem assim, não. Só vou dar esses nomes. A gente faz tudo junto, Cláudio, Daniela, Leandro e eu. Mas ficou mais ou menos assim, o Cláudio é geral, ele organiza esses cursos, esses trem tudo, toma conta de live, tudo é o Cláudio, né? O Leandro toma conta de gravação, de colocar obras lá, né? A Nívia, a Daniela faz muito aqueles quadrinhos para nós, para a gente divulgar, então mas a gente vai fazendo junto. Por que isso? Para não levar uma reunião com tantas pessoas, fica inadequado para a reunião. A gente leva sempre a proposta e a gente muda, ou cancela, como já aconteceu aqui, né? Então é assim, se alguém quiser participar, participa da próxima. Eu sugiro ficar os 3, se alguém quiser entrar, seja bem-vindo, porque é muito trabalho, né? Do livro, tudo fizemos junto, tudo assim, né? Agora, com o Lula entrando, a gente tem expectativa de voltar a mais editais, da gente poder ter bolsas de mestrado e doutorado, né? E a gente poder publicar as nossas obras por esses editais, né? Mas eu vejo o cenário meio caótico, mas isso é outro assunto, né? Eu quero pedir para a gente parar aqui, Cláudio, porque é o seguinte, aqui em casa não cabe mais. Já vou alugar a 4ª casa, e a mulher está arrumando bem ali em frente um barracão, porque não cabe mais livro, tem que pôr livro lá, eu vou lá agora, e eu tenho que ir para Goiânia dar aula, gente, depois do almoço. Então eu vou pedir para a gente terminar agora. Teve alguma pergunta aqui, Cláudio? Você anotou que eu tenho que falar? Como é que é? O Wagner, né? Os estudos seriam amplos, mas estritamente ligados à prática. Ah, sim. O Wagner teve uma ideia genial, há tempos atrás, da gente de 10h30, quando acaba o estudo até meio-dia, sei lá, 11h30, a gente fazer uma parte prática. Então, nós fizemos algumas aqui. E agora, Wagner... Aí, o Cláudio, você podia sentar você e o Wagner. O Cláudio tem uma ideia nessa direção. Vamos elaborar isso. Inclui a Nívia no meio, para a gente ver as orientações lá do Instituto, para a gente... Porque a ideia do Wagner é que nós não podemos ficar somente restrito aos estudos das obras de Jung. Lá no Instituto tem o grupo muito rico da... Como é que chama, Nívia? Supervisores, né? O Fábio, meus interesses, epistemologia clínica do atleta do esporte, arte marcial, mitologia... É uma sumidade, cara. O Fábio é uma figura, uma pessoa... E esse estudo do Fábio me atrai demais. E há pouco tempo foi comentada a questão do absoluto aqui. Eu vou traduzir desse jeito. Eu queria que um dia, Cláudio, a gente pudesse ver a possibilidade de organizar com o Fábio e chamar algumas outras pessoas que a gente conhece para discutir. Fábio, é assim que eu estou entendendo, ó. O que significa esse conceito nosso? Porque eu estou em processo ativo, processo de individuação de Jung. O que significa para o Ocidente a nossa ideia de formação? Cunhada com esse sentido, agora eu falando, como eu interpreto, de preenchimento da razão, e o que significa o esvaziamento da razão na arte marcial? Aí esse é o Fábio que vai saber. Mas eu acho que seria rico para nós, porque o Jung coloca, em termos científicos, elementos, né? Ou vamos chamar de incomum,
né, que estão sendo investigados. O pós-doutorado da Silvia agora sai um livro, daqui a pouco sai outro, exatamente sobre esse assunto, lá em Portugal. Né? Tem Zé. O Zé fala também, gostaria que a nova pesquisa envolvesse Jung. Pode ser. Não, Zé, a pesquisa sempre é Jung. Né? Agora, Zé, é encontrar um tema que contemple as obras depois da sincronicidade até um outro período de Jung. Talvez religião, né? Talvez já o que me interessa muito são aqueles escritos lá do meio para frente, né? O Yin e o Yang, interferência com o pensamento oriental. Então, Zé, sempre será Jung. Agora, vê uma coisa que é interessante que caiba na obra posterior à sincronicidade para um outro momento. Tipo, pensasse umas 10 obras, umas 5 obras, para a gente ver. Depois a gente faz outro projeto. Mas sempre Jung. Tá ótimo. O Fábio, o Caraí. Olha só, Cláudio, na mosca. O que foi isso? Você pegou uma mosca aí? Ou... Isso é interno, é entre eu e aí, Caraí. Leandro, pode desligar isso aí, Leandro. Leandro já desligou? A gravação. Pode desligar ele desliga a gravação e passa mais uns 2 minutinhos, tá, Pedro? Pode ser? Lembrando. Ele disse que ia sair uns 20 minutinhos, ele já voltou? Ótimo, eu vi aqui, então ótimo. Fábio, estão tentando me direcionar para justificar. Espera aí. Para começar a defender o termo corpo e alma, mas alma como consciência, porém com sua potência como conceito sensível alma, Hillman, né, lendo Eu não entendi, Fábio. Fábio ainda está aí? Está sim. Não, deixa para depois, a gente fala o conceito de alma ainda. Pessoal, o Fábio, Oi. Hein, Pedro? A gente podia fazer, cada pessoa do grupo, elaborar quais são os interesses, porque é disso que o grupo está precisando. Ó, o Fábio tem interesse nesse conceito, o Zé Marcelo tem interesse nesse conceito, o Wagner está com interesse na clínica, e bater bola comigo, ou entre vocês, ou com o Pedro, para a gente criar um produto, criar uma... é um texto, é o quê? E trazer para o grupo. É um texto, é uma proposta de estudo, que obra que é, qual é a obra do Jung. Diga, Wagner. Claro. Wagner. Cláudio, posso falar agora? Sim, só para não perder, eu já queria me adiantar, né? Eu acho muito interessante e me interessa muito a gente estudar Jung e saúde mental. Certo? Não, Cláudio, não estritamente na prática clínica, porque isso aí é uma fatia, né? É um segmento do aspecto. Mas a gente discutir saúde mental, o que é saúde mental, pelo olhar da psicologia analítica. Ótimo. Inclusive porque, Wagner, existe um mestrado e doutorado em Goiânia sobre esse tema, na Federal, né? Eu sou sempre chamado lá para participar de bancas, e nós temos que reviver o nosso grupo mestrado e doutorado, né, para encaminhar as pessoas para esses trabalhos. Também acho ótima ideia. Bacana. E a clínica do Jung lá, né, do Jorge, foca exatamente esse assunto. Anota essa aí, o Cláudio. Ô, Fábio, depois eu vou te pedir para colocar esse link lá no nosso trem do WhatsApp, que eu não sei mandar isso para lá. Alguém põe aí, gente. Eu quero ler esse texto. Eu conheci o Bento Prado Júnior. Ele foi o orientador da Xiaomi, né? Ele bebia todas, Fábio. Ele era muito engraçado, um cara excelente. Ele fez, inclusive, o prefácio da obra, ou a introdução da obra Gênese e Estrutura da Fenomenologia do Espírito, de Jean Hipólito, na versão, aqui na tradução para o português. O cara morreu, né? Ele era bergsoniano, né? Um intelectual de peso, né? Nossa, cara, muito bom. Pessoas, então... Tá, Cláudio, vamos que eu tenho que achar a casa ali. Ô, Pedro, então, sim, por fim,
Nós vamos fazer o seguinte, semana que vem a gente vai entrar na obra Energia Psíquica. A introdução, né, Cláudio? Introdução da obra Energia Psíquica. Cláudio. Eu vou fazer esse direcionamento, eu que vou fazer essa apresentação, e eu gostaria de dizer para o grupo o seguinte, que cada um procure em você, próprio, o que é que te chama atenção em Jung, ou fora do Jung mesmo, para a gente tentar relacionar com Jung. Escreva esse tema seu, que cada um faça isso. Tá? Se não for exatamente epistemológico, não tem problema nenhum. Diga. Cláudio, então, depois a gente senta e organiza esses esquemas e tudo, né? Hoje não dá que eu dou aula a tarde toda, mas o que eu queria te falar? Vamos marcar para a semana que vem, Cláudio, ver o que você acha, introdução e o primeiro capítulo. Eu estou achando a introdução muito pouco, né? Tá bom. Aí todo mundo lê. Ótimo. Beleza. Gente, obrigado. Quem já quiser conversar sobre... Eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V do chat, joguei no grupo de Zap. Ótimo. Então é bom dar uma olhada geral lá para ver se deve ter coisa aqui que a gente falou e a gente não contemplou. A gente pede desculpa por isso e vamos tocar em frente, vamos participar o máximo possível nesse sentido de se posicionar na sua ansiedade ou na sua dificuldade, qualquer dificuldade de compreensão da leitura, o grupo é todo disponível, talvez eu gosto mais disso, me disponibilizo mais a isso do que a maioria das pessoas, mas todos têm esse perfil de querer trabalhar em parceria. O nosso livro, o próximo livro, já tem data marcada, todo mundo, absolutamente todos os participantes do grupo são candidatos. Eu quero um capítulo do livro. Beleza, se posicione quanto antes para a gente começar a trabalhar nisso. Cláudio, mas eu não sei nem escrever um capítulo do livro. Beleza, você achou a turma certa. Vamos aprender a fazer o capítulo de livro. Eu tive essa experiência de pegar linha por linha de um determinado artigo até ele virar capítulo de livro, estudando uma pessoa. Então, nós gostamos disso. Outra coisa, Cláudio, não é por acaso, já que a gente estuda Jung, vamos todo mundo ler essa orientação do Fábio, né? O Bento Prado Júnior é uma pessoa excelente mesmo, teórico, muito bom. E ele cita o Hillman, né? Lembra que o Hillman tem uma leitura heideggeriana do Jung, né? Houve uma polêmica dele com o Gigerich, que tem uma leitura hegeliana do Jung, né? E isso vai ser importante para a gente analisar a sincronicidade. Esse problema Hillman-Gigerich veio do texto da Barbara Ekman, né? Tem mais Hegel em Jung do que o Jung pensa, né? O Hegel, sei lá o nome, Hegel de Jung, apesar dele, né? Então, assim, não é por acaso, vamos ler esse também. Tá, Cláudio, então vamos encerrar, que eu tenho que ir embora.